Não é uma falsa liberdade que ele optou por uma liberdade, mas essa liberdade dele acabou levando ele a um serviço escravo. Essa falsa liberdade, essa falsa opção, acabou escravizando ele. Quando eu crio uma definição para a liberdade, eu acabo sendo escravo dessa minha definição de liberdade. Se eu não vou ver de fato o que é liberdade. Liberdade não é simplesmente fazer o que eu quero. Quantas opções nós temos a liberdade de fazer, de escolher. E aí, nessas nossas escolhas, optamos assertivamente ou optamos errado? Esta semana, tem 7 dias pela frente, até o próximo culto. Tu terás de tomar inúmeras decisões. Tu vais tomar as tuas decisões de forma correta, de forma verdadeira ou de forma errada. Entre tantas oportunidades que nós temos, vamos ver o que é verdadeiro ou falso na vida deste moço da parábola do filho pródigo, proferida nos ensinamentos de Jesus, o que ele acertou e o que ele errou. Eu trouxe 3 alternativas erradas que ele fez e 3 alternativas verdadeiras. A primeira alternativa, a falsa liberdade. Liberdade não é fazer o que se quer. Se eu faço o que eu quero, eu estou vivendo de forma animalesca. Nós somos seres conscientes, seres morais, tem uma moral que pauta, que regra a nossa vida. A nossa moral é a Bíblia. O que pauta as nossas decisões, os nossos acertos e os nossos erros devem ser a Bíblia. Quando eu faço o que eu quero, eu acabo escravizando outras pessoas. Na atualidade é difundida a ideia de que o homem-eu está no centro, e não o homem-humanidade no centro dos interesses de Deus. Hoje o humano-eu, se não for eu que fizer aquilo, se não for eu que tomar tal decisão, e assim por diante, a coisa está errada. Ninguém faz certo, ninguém acerta nada, ninguém está certo, só eu. Enquanto que o objetivo de Deus é a humanidade. O Evangelho tem que chegar, o Evangelho deve chegar a todas as pessoas. A pós-modernidade, ela é justamente marcada pela falta de padrões. Falta padrão para tudo. Cada um faz o que acha melhor. Daí a gente vai para as redes sociais, aí no Facebook, não importa o que dizem de mim, eu sou mais eu isso, eu aquilo, não vivo de acordo com os interesses dos outros. Vejamos bem, irmãos, na maioria dos casos são frases que só são reproduzidas. Na maioria dos casos não são frases criadas. Nos servem de inspiração para muita coisa, para as decisões da nossa vida. Elas moldam muito da nossa consciência. O relativismo em que o verdadeiro e o falso se encontram hoje em dia, ela foge do padrão cristão, do padrão do cristianismo. O cristão, o verdadeiro cristão, ele sabe onde tomar as decisões. As decisões que ele toma para a vida dele são pautadas na Bíblia. E daí, o nosso moço, ele faz o quê? Ele opta completamente errado. Aquilo que ele pensava ser verdadeiro não é nada mais do que ele assinar vamos dizer, o documento em que ele irá se escravizar. Ele está dizendo, podem me levar escravo, no momento em que ele pensa optar pela sua liberdade. Irmãos, em torno de 90% dos casos de menores delinquentes, hoje no Brasil, são justamente porque faltou limites enquanto eles eram crianças. Lá nos 11, 12, 13 anos, as crianças começam a dar problema. Em torno de 90%, irmãos, para não dizer mais. Chega, o indivíduo começa a falar para o psicólogo, ele vai lá e define. É claro, faltou o limite quando era criança. E eu estava lendo num artigo, uma certa vez, agora não estou lembrado, para cada sim que o pai diz para o filho, a mãe diz para o filho, ele tem que dizer no mínimo 10 não, 10 negativas. Vejam bem, a opção do nosso jovem aqui, ele já estava grandinho, ele já pensou que tinha condições suficientes de tomar as decisões por si.
Ele era um jovem, achou, pensou que tinha, aquela rebeldia dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, começa querendo a chave de casa, né? Daí depois já quer sair, não tem mais hora para voltar. E depois ele sai porque ele quer viver a vida dele. Depois de um determinado tempo, acaba voltando para a casa dos pais, né? A maioria é assim, tá certo? O primeiro erro do nosso jovem foi a negação. A negação da liberdade quando ele opta a sair pela casa dos pais. Ele nega a sua própria liberdade. O segundo erro do nosso jovem, a segurança econômica. O dinheiro não é o mal em si. Aquilo que eu faço com o dinheiro é determinante quanto à moral. Esta herança estava de acordo porque o pai concordou em entregar-lhe o que era seu por direito. Com a mesma nota de real, nosso dinheiro, a pessoa pode comprar comida para os seus filhos, ajudar alguém com a mesma nota. Mas com a mesma nota, dependendo do que pauta a vida dela, ela pode comprar drogas, desperdiçar. E daí? O problema não está no dinheiro. O problema está no que eu faço com o dinheiro. O dinheiro o jovem tinha ganhado de forma lícita. Era a herança do seu pai. Agora, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Tá certo? Os bens materiais não são a fonte da felicidade. O consumismo difundido hoje em dia torna as pessoas alienadas. Esta necessidade de consumir não é natural do ser humano. Mas quando não consumir gera infelicidade, podemos diagnosticar alienação. A depressão toma conta da pessoa e só Deus pode agir nessa situação, a partir de suas variadas formas. A pessoa precisa comprar. Se tiver R$1 no bolso, ela tem que comprar, porque ela não é feliz. E se ela não consegue comprar, meu Deus, o mundo cai. Meus irmãos, nós estamos vivendo, numa situação dessa, estamos vivendo numa situação errada, uma falsa segurança econômica. Um dos grandes erros do nosso jovem. Ele achou que nunca esse dinheiro ia terminar. No entanto, a partir do instante em que ele não soube administrar os seus bens, o dinheiro foi pelo ralo, num português bem claro. Duas grandes ilusões para o moço dessa nossa história. A primeira delas, dispor da vida como ele quisesse. Eu faço da minha vida o que eu quero. E centrar-se nos bens materiais, que eu acabei de falar. Os dois grandes erros desse nosso jovem aqui. Fazer o que eu quero. E se eu puder comprar, está bem. Fazer o que eu quero. Eu faço o que eu quero da minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Quem de nós não disse isso, ou quem de nós nunca pensou isso? Não estamos livres de pensar, mas é neste momento que Jesus te convida a refletir, que Jesus te convida a pensar a respeito disso. Se ele tivesse feito da vida dele a mesma forma como seu pai encaminhou a sua vida, como o pai dele trabalhou durante a vida, com certeza o desfecho teria sido outro, bem menos miserável que esse. Se ele tivesse pego esse dinheiro dessa herança e ido lá trabalhar, o desfecho teria sido outro. O terceiro grande erro, os falsos amigos. E essa aqui dá um pano para a manga, né? Não precisamos falar muito, porque todos nós corremos o risco de ter um por perto, né? Para não dizer, não querendo generalizar e dizer que todos temos. Nós corremos o risco de ter. Ele não gastou o dinheiro sozinho, né? Isso aqui não é novidade. Enquanto ele tinha dinheiro, ele conquistava amigos que eram um sucesso. O mundo das ideias é perfeito, mas e o mundo real, né, meus irmãos? Quando o sentido da nossa vida está na companhia de outras pessoas, nós deixamos de fazer aquilo que nós gostamos, pois pautamos a nossa vida naquilo que os outros vão dizer. E daí?
a coisa fica séria. Nós não pautamos mais a nossa vida naquilo que a Bíblia nos ensina, naquilo que a Bíblia diz como deve ser a vida do cristão. O que será que vão achar de mim? Eu sempre uso um exemplo quando eu estou trabalhando grupos sociais com os meus alunos. Eu digo assim, irmãos, imaginem a cena. Eu, vestido de skatista, com o skate embaixo do braço, chegando num grupo de skatistas, com esse meu porte atlético aqui, que todos vocês conhecem. É só eu abrir a boca, todos eles lá vão saber que eu não sou skatista. Por quê? Não é meu grupo. Não adianta eu querer me vestir de uma forma para tentar ser igual, para tentar criar uma identidade com alguém. A identidade com alguém vai muito mais da nossa roupa, até da forma como nós falamos. Ela implica amizade, ela implica conhecimento, ela implica prática. Não é da noite para o dia que tu te torna amigo de uma pessoa. Ela é construída. Enquanto ele tinha dinheiro, a amizade era o que ele mais tinha. Foi só faltar o dinheiro dele. E os amigos? Daí onde estão? Daí alguém pode dizer assim, os amigos dele estão trabalhando. Tá? Só que, então, os amigos dele agora têm dinheiro. Por que não vieram para ajudar ele, então? E por que ele não fez igual aos seus amigos quando não estava na farra, vamos dizer assim? Quando não estava na festa? E fosse trabalhar também? Nós perdemos a nossa identidade, pois nós vivemos em função daquilo que é a última moda em Paris, né? Aí nós vivemos em função disso. Nós perdemos a nossa identidade. E a nossa identidade, ela deve ser qual? Ela deve ser a identidade da Bíblia, apresentada na Bíblia. O padrão deve ser o padrão bíblico, deixado na Bíblia. Certo, irmãos? Os 3 erros da vida dele: a falsa liberdade, a falsa segurança econômica e os falsos amigos. Eu disse 3 erros e 3 acertos. Os 3 acertos. E é por fim da história que os acertos na vida dele começam a acontecer. O primeiro acerto: ele toma consciência do afastamento do pai. Ele para e pensa, poxa vida, onde eu vim parar? Tomar ciência das coisas é fundamental para dar-se início ao processo de mudança. Se eu não tomar ciência daquilo, eu nunca vou conseguir curar o problema, sarar o problema. Nosso jovem, o primeiro grande acerto da vida dele foi esse. Ele estava numa situação deplorável, numa situação miserável. Tomou ciência da situação. A questão não era dinheiro, nem amigos, nem comida. Tudo isso tinha lá na casa do pai dele. O que tirou ele disso? Foi justamente o fato de ele afastar-se do pai. Ele estava tendo que trabalhar em regime praticamente escravo, desejando comer a comida dos porcos, sendo que comida, dinheiro, roupa não era problema. Tinha tudo isso na casa do pai dele. O que colocou ele naquela situação? Afastar-se. Qual é a nossa situação hoje, hein, irmãos? O pecado, ele distancia o homem de Deus, e a falta de Deus, ela é imediata. Nós sentimos imediatamente. Na matemática, a gente usa a questão da prova real. 1 mais 2 são 3. 3 menos 2 igual a 1. Os números têm que se enquadrar. Tem que fechar tudo. Se não fechar, a prova real, alguma coisa tem errada na conta. A falsa felicidade da vida sem Deus, ela não resiste à prova real da própria vida. É uma falsa liberdade. Quando eu vou fazer a prova real, vamos ver se realmente estamos vivendo em vida, uma vida digna, uma vida justa, uma vida plena. Aí não sobra nada, a nossa conta não fecha, certo? O pecado distancia o homem de Deus, e isso nos leva a morrermos, nós morrermos.